Você já parou para perceber que na nossa rotina normal, a gente reclama da falta de tempo? Agora, nessa situação, a gente reclama da falta do que fazer. Nós somos descontentes por natureza. Todos nós enfrentamos dificuldades com o contentamento, principalmente nessa fase de confinamento. Por isso, contentamento para confinados, e essa é a parte 2. O livrinho do Berkeley, publicado por Nutra, ele fala algo interessante, que quando você vomita um remédio que foi prescrito por um médico para poder aliviar a dor, isso mostra que existe um problema mais sério, além do fato do remédio não poder fazer efeito. Logo, da mesma forma, quando a gente não consegue suportar as dificuldades que Deus nos dá, isso revela um problema mais profundo em nossa alma. Estamos em perigo espiritual. Eu não sei quantos de vocês já assistiram The Last Kingdom. É uma série da Netflix, um pouco parecida com Vikings, mas que mostra a história de Uhtred. Uhtred, ele é um saxão, e ele tem um nome saxão, Uhtred de Bebbanburg. Ele é conhecido assim. Mas ele também foi criado pelos nórdicos. E lá ele tem um outro nome, Uhtred Ragnarsson. Ele é filho de Ragnar, Ragnarsson. E mostra ele com essa dupla nacionalidade, mas ao mesmo tempo ele não se encaixa com nenhum grupo, porque volta e meia você percebe os saxões achando que ele está traindo com os nórdicos, e os nórdicos achando que ele está traindo com os saxões. E Uhtred também é conhecido como matador de daneses, que é uma nomenclatura aí para os nórdicos, né? E Paulo é uma figura que vive essa tensão, porque Paulo ele é cidadão romano, mas ele também é judeu. Então Paulo, cujo nome original é Saulo, ele é alguém que após a sua conversão, ele não consegue se encaixar. Porque quando ele era Saulo, ele perseguia os cristãos. E aí ele tinha os judeus lá do lado dele, os fariseus. Mas depois que ele se converte, os cristãos ficam com medo de Paulo. Mas ao mesmo tempo, quando Paulo começa a pregar como um cristão, agora os fariseus também não querem mais amizade com ele. Então ele vive essa tensão fantástica que é apresentada nas Escrituras. E Paulo, ele sofre muito porque os seus velhos amigos e os seus novos amigos enfrentam dificuldades para lidar com ele. Os seus velhos amigos agora tentam matá-lo também. e os novos amigos cristãos têm medo dele. Então ele vive essa tensão que é apresentada nas Escrituras. Agora, irmãos, Paulo, ele fala lá em 2 Coríntios o seguinte: ele conta o histórico do quanto ele já sofreu. 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas. Isso está lá em 2 Coríntios 11, 24 e 25. 3 vezes eu fui espancado com varas, 1 vez eu fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei um dia e uma noite em mar aberto. Né? Então, você vê aqui quantos relatos do quanto ele sofreu. Um pouco mais à frente, lá em 2 Coríntios, ainda no capítulo 11, lá para o versículo 26, 27, 28, ele continua apresentando os seus sofrimentos. E ele fala lá no finalzinho: ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação com todas as igrejas. E aí o capítulo 12, verso 10 de 2 Coríntios, ele diz: por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Pois, quando sou fraco, então é que sou forte.
Então tenha em mente isso, que Paulo, descansando na casa lá de Lídia, por exemplo, porque Lídia era uma mulher rica, então você espere que ela tivesse aí um chefe de cozinha. Paulo sabe estar contente tanto na fartura como na escassez. E é isso o que nós vamos ver no capítulo 4 de Filipenses. Aí eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Filipenses. Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler dois versículos, o versículo 12 e vamos ler o versículo 13 de Filipenses 4. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você para ouvir uma pregação, você pode parar para ouvir aquela pessoa que está lá na frente pregando por vários motivos. Um motivo pode ser que seja uma pessoa que tem uma personalidade extremamente envolvente, cativante, seja uma pessoa carismática. Outro motivo possível é porque você se encanta com o conhecimento que aquela pessoa tem, uma exegese brilhante, uma retórica incrível, mas também pode ser por um outro motivo, o motivo daquela pessoa ter uma experiência de vida tão rica, tão profunda, ou ela já sofreu perseguição na igreja perseguida, e essa pessoa venha dar um testemunho na igreja, você para perplexo, e por mais que aquela pessoa não tenha uma oratória tão rica assim, você fica impactado porque alguém que teve uma experiência tão forte como essa tem que ouvir, porque essa pessoa tem algo a te ensinar muito profundo. Então eu quero mostrar com isso o seguinte: toda vez que você lê Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, lembre que é alguém preso que está escrevendo isso. Paulo, ele está aqui preso numa prisão domiciliar, e quando ele escreve para Filipos, ele está mais ou menos 2 anos preso, amarrado a um soldado romano. Então, quando Paulo está dizendo que a gente pode estar contente em toda e qualquer circunstância, ele sabe do que ele está falando. Ele sabe, e sabe por uma experiência muito forte. Se você tiver oportunidade, leia esse livrinho, Viver é Cristo, Morrer é Lucro, do pastor Matt Chandler. Muito bom, muito rico. Eu recomendo também esse livro, O Segredo do Contentamento, do Berkeley, a editora Nutra. Muito fantástico esses livros. E tem um livro fabuloso do Dr. Russell Shedd, Epístolas da Prisão. Que livro maravilhoso. Shedd, ele fala algo marcante aqui, os comentários que ele faz desse texto. Ele diz que essa vitória de Paulo, né, sobre toda e qualquer circunstância, não foi obtida pela força de pensamento positivo. Eu tenho que pensar positivo, tenho que pensar positivo. Pensa positivo que você encara essa situação. Não. Ele encara isso por uma identificação com Cristo. Paulo sabe que não foi nos dado apenas o prazer, o privilégio de crer em Cristo, mas também de sofrer como ele sofreu. Então, aparentemente, o apóstolo achou mais necessário ser instruído como reagir frente à abundância do que frente à miséria. Por quê? O versículo 12, Paulo usa 2 vezes essa expressão, ser honrado e abundância. Ou seja, para a maioria de nós, palavras de Shedd, não parece ser desafio algum ter mais do que precisamos.
torna-se claro que Paulo percebeu, tanto em fartura como em escassez, uma prova ou mesmo uma tentação. Mas ele dá essa ênfase, cuidado quando você está tendo muito. Agora, muito cuidado também para que no momento de escassez você não use o pouco como justificativa para deixar de ser fiel. Ou de esquecer que quando você tem uma bênção, um suprimento a mais, um pouquinho a mais do que o necessário, o básico para você poder sobreviver, é porque Deus está te dando o privilégio de você abençoar outros, ser generoso, né? Então, Paulo não sugere que o segredo de suportar a dura vida como preso, a tortura da fome ou a ansiedade de prever que ele vai ser morto esteja na sua própria disciplina, autocontrole. Ou seja, Paulo não falou tudo posso naquele que me fortalece, confiando na sua autodisciplina, no seu autocontrole. Não. Naquele que me fortalece. E a gente pode trabalhar de uma forma um pouco mais detalhada esse texto, olhando o seguinte. Eu queria que você voltasse lá, se você fechou sua Bíblia, abra de novo Filipenses 4, versículo 12 e 13. Nós estamos trabalhando. Perceba a expressão que ele usa no versículo 12. Sei viver ou passar, dependendo da sua expressão. Esse eu sei viver, ele está mostrando que essa sabedoria que ele adquiriu não foi intelectual, teórico, mas experiencial, como nós falamos hoje pela manhã na parte 1. Então, ele enfrenta a escassez de provisões, falta de recurso financeiro, sofrimento físico, restrição de movimento, ele está preso, ele está confinado. A gente está podendo ter um pouquinho da dimensão da agonia, da saturação mental do que é você ficar impedido de se locomover como normalmente você tem esse privilégio e não percebia que era um privilégio, né? Então o versículo prossegue: eu também sei viver em prosperidade. E isso é muito legal, porque Paulo está mostrando com isso que o segredo do contentamento que ele aprendeu é que mesmo durante os períodos de prosperidade, o seu contentamento não vem das circunstâncias, se está tudo bem ou se está tudo mal. Todo contentamento que depende das circunstâncias é um contentamento frágil, porque as circunstâncias são instáveis, ela pode mudar. Quem iria prever que a gente estaria passando o que está passando hoje, com essa pandemia, né? E com toda essa sequela, além de sanitária, política e econômica, né? Então, as consequências elas vão se agigantando de uma forma que a gente não conseguia prever os links, como se fosse um efeito dominó, derrubando essa peça, a gente não teria noção de que iria parar cá, né? Então, Paulo não procurava contentamento em Cristo somente quando estava faltando outras coisas, né? Ele buscava contentamento em Cristo, tanto na necessidade quanto na abundância. Eu estou aqui agora pincelando alguns comentários interessantes que eu li nesse livrinho Filipenses para você, do Steve Lawson, publicado por editora Vida Nova, tá bom? Então, eu estou aqui compartilhando para enriquecer o seu culto doméstico, de alguma forma contribuir aqui os nossos irmãos da PIBAB, da IBCO e você que possivelmente está acompanhando o nosso canal. Então, a gente não está tendo culto online, né? A gente crê no culto presencial. O culto presencial que está acontecendo agora aí na sua casa.
E esse vídeo é feito para poder enriquecer, trazer algum tipo de edificação para a sua vida, tá bom? Então o versículo 12, ele fala sobre isso, né? Que ele aprendeu, ele vive, ele está vivendo, eu sei viver, tanto na fartura quanto na escassez. Outra coisa que eu posso pincelar também é que, mesmo no tempo difícil, Paulo prosperava, ele estava prosperando, pois ele descobriu: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E esse é um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia, né? Porque todo fundo de carro tem isso aí, praticamente. Então, irmãos, tudo posso naquele que me fortalece não é uma frasezinha de efeito, uma mandinga em que você possa conquistar as suas aspirações, os seus desejos, né? O seu anseio pautado no bem-estar. Então, tem alguém enfermo e você ama muito essa pessoa. Não, creia que tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase, o contexto dela é mais para você suportar a morte do seu ente querido do que você achar que isso pode ser uma frase mágica que vai curar alguém, ou que se essa pessoa tiver um pensamento positivo de que tudo posso, então eu vou vencer essa doença. Não é bem assim. Esse tudo posso naquele que me fortalece, é como se fosse um marca-texto. Paulo agora está falando assim: olha, eu estou escrevendo isso aqui agora, um marca-texto, para você ter uma atenção maior para isso que eu estou falando para você. Todas as coisas, tudo posso, tudo refere-se à alegação anterior que ele fez de estar contente em qualquer circunstância. Então, eu tudo posso, sei passar por uma situação muito difícil, uma situação muito privilegiada e estar contente no Senhor, porque eu posso nele, não é em mim, não é na minha força, ele me fortalece. Então, Senhor, não mude as circunstâncias, fortaleça a minha vida para eu encarar as circunstâncias que você está permitindo que eu passe, seja ela boa, seja ela difícil. Então, tudo posso ser forte, ter poder nele para me sustentar, para me ajudar a encarar esses desafios. Tudo que seja dentro da vontade de Deus, todas as coisas que glorifiquem o nome de Deus. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor disse lá em João 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Então, em ti eu sou capacitado, habilitado, fortalecido, robustecido para que eu possa encarar essa circunstância difícil que o Senhor está permitindo que nós encaremos como igreja de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Que a gente possa ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Lembrando, agora a gente pode entender que não é fácil cantar "Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus". É louvar a Ele, não importa a circunstância. A gente só pode fazer isso naquele que nos fortalece. Nós temos tudo o que nós precisamos em Cristo Jesus. Nenhuma circunstância pode surgir que seja demasiadamente difícil para o nosso Deus. Portanto, nenhuma circunstância jamais pode abater a soberana e potente mão do Senhor. Portanto, irmãos, quando nos faltar contentamento e a gente começar a murmurar, não é porque nos falta algo, que a gente já tem todos os recursos nele para a gente encarar essa circunstância difícil. Se a gente começar a murmurar e ter dificuldade com contentamento, é porque o nosso olhar está fixado no lugar errado. E Deus está permitindo, Deus está nos chacoalhando
para a gente redirecionar nossa esperança para a pátria celestial, não para a pátria terrena. Nós estamos olhando para as circunstâncias ou para o nosso Deus imutável? Para onde você está olhando? Seu olhar está na circunstância ou está no soberano Salvador e Senhor? Você precisa viver acima das circunstâncias. Eu preciso viver acima das circunstâncias. Agora a pergunta que eu faço para você é: você tem sido arrastado para baixo do redemoinho, do colapso emocional? Você está conseguindo sentir alegria no Senhor mesmo em meio a circunstâncias difíceis? Você precisa saber o que é dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uma pergunta para reflexão: qual é o segredo do contentamento? De que maneira você já aprendeu isso? De que maneira você ainda precisa aprender essa lição? Você acha que é mais difícil encontrar contentamento em Cristo quando os tempos estão difíceis ou quando os tempos estão bons? Por quê? Como é que você pode aplicar tudo posso naquele que me fortalece? Você sabe aplicar esse versículo biblicamente, adequadamente, dentro do contexto? Que Deus te abençoe. Que os seus olhos estejam além das circunstâncias. Esteja em Cristo Jesus. Deus te abençoe, te fortaleça. Que Deus edifique a sua fé em Cristo Jesus, a nossa rocha inabalável. Que você possa cantar agora com a consciência muito bem aplicada nesses dois versículos. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 12 e 13. E cante com consciência, uma adoração racional. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Deus te abençoe, meu irmão. Uma noite abençoada, uma semana fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Em nome de Jesus.